Bom dia, amados ouvintes, queridos irmãos. Estamos nos reunindo mais uma vez para compartilhar da mensagem de Deus, da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, né? Nosso momento de EBD, Escola Bíblica Dominical. E sou o pastor Arthur Fernandes Rezende, membro na Igreja Batista Central de Trindade. Quero convidar você mais um momento, mais esta manhã ou outro horário que esteja assistindo, né? Podendo assistir, desfrutar de um estudo da palavra de Deus. Vamos fazer nossa EBD de hoje sobre o tema que estamos fazendo, né, sobre a vida de Paulo. Foi escrito essa literatura pelo pastor Exaltino Gomes Coelho Filho. Ele nos deixou esse estudo e estamos então compartilhando dessas mensagens. A lição de hoje, o tema de hoje será culpado ou inocente, né? Então, quero compartilhar nesse momento com vocês da nossa EBD. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, sou o pastor Arthur Fernandes Rezende. Estaremos então estudando na palavra de Deus à luz desse tema, culpado ou inocente. E para iniciarmos, gostaria de chamá-lo à oração, um momento de oração. Você pode estar nesse momento levando seus pensamentos a Deus, pedindo a Deus algum socorro, agradecendo a Deus pelo dom da vida, né, pelos livramentos que nos tem dado, e que nesse momento você esteja com o coração entregue nas mãos de Deus para deixar Deus te usar, deixar Deus te ensinar neste momento. Vamos orar comigo então? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por mais este dia que o Senhor nos dá, mais essa manhã, esse momento que estamos assistindo, mas podemos compartilhar da Tua palavra, podemos, Senhor, abrir a Tua mensagem, a Tua Bíblia, Pai, para estudarmos, para refletirmos no que o Senhor quer nos falar. Muito obrigado também pelo estudo que temos, Senhor, para nos direcionar quanto à Tua mensagem, quanto à Tua palavra neste momento. Que realmente possamos ouvir a Tua voz, Senhor, que é vinda da Tua palavra, que é vinda da Bíblia, Pai. Muito obrigado por este dia, por nossas vidas, por nossas famílias, Senhor. Muito obrigado por nossas famílias, por cada lar, Senhor, representado que aqui, Senhor, está se reunindo para estudar a Tua mensagem. Abençoe cada lar, suprindo, Senhor, cada necessidade, cada angústia, cada anseio, Senhor. Que possamos a cada momento estarmos nos deleitando em Ti, Senhor. Seja, Senhor, também com nossas vidas. Muito obrigado pelo livramento que o Senhor nos dá a cada momento. Seja livramento físico, seja livramento espiritual, mas que possamos reconhecer que o Senhor é quem nos guarda. O Senhor é o Deus conosco, o Senhor está ao nosso lado a cada tempo. Seja um momento de dor, em momento de difícil, de momento de angústia, momento de enfermidade, mas também momentos alegres, momentos de comunhão, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está ao nosso lado. Esteja mais uma vez, Senhor, com cada família, cada lar. Senhor, dá-nos um momento de estudo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. 6. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim.
que eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Então, irmãos, o que nós vamos estudar hoje, né? O pastor Exaltino ele veio nessas lições, é a 6ª lição que nós estaremos estudando. Não lembro se falei isso no início, mas estamos na lição 6, né? Então, da lição 1 a 5, o que a gente já viu? A gente está estudando sobre a vida de Paulo, então sobre primeiramente quem é Paulo, como ele se converteu, nós já vimos, o que Deus fez em sua vida, como Deus o transformou, e aí a gente está vendo como que ele traz a mensagem de Cristo. Ele é um apóstolo, foi chamado por Deus, então como que ele leva essa mensagem de Cristo? O apóstolo tem essa premissa, aquele que leva uma mensagem, que ele leva um testemunho vivo dentro dele da mensagem de Cristo. Então, qual é a mensagem que ele traz? O que o apóstolo Paulo nos traz, nos levou aos crentes do passado e nos traz hoje para os nossos dias, para as nossas vidas, né? E também para esse momento peculiar, particular que nós estamos vivendo. Qual é a mensagem que nós podemos entender de seu raciocínio, de tudo aquilo que ele queria propor? Então a gente vê a universalidade da obra de Cristo. Nós já vimos isto, né? O Cristo é um Cristo que é para todos, né? O amor de Deus se estende a todo aquele que nele crê. Não há obras, sim a graça. A nossa salvação não é por nosso mérito, não é por nossa força, mas pela graça de Jesus Cristo, pela graça de Deus. Ou seja, é vindo de Deus para nós. Não por quê? Para que nós não nos gloriemos, para que nós não nos exaltemos, porque poderíamos fazer alguma coisa para nos trazer a salvação. Então, não há obras, sim a graça. Também vimos o Cristo cósmico. Além de ser Senhor de nossas vidas, Cristo ele é Senhor de todo o universo, de todo o cosmos. Cristo está acima. Ele é coroado Rei sobre este reino de Deus, esse reino que não é na terra, não é no céu, no sentido céu que nós vimos aves voando, no céu no sentido universo, é um céu de Deus, um céu perfeito. Ele é o reino, é dono, é rei sobre este reino. E Jesus, a mão amiga de Deus, nós vimos na última lição, na lição 5, em que Jesus é aquela mão de Deus que se estende a nós. Jesus ele é a mão que Deus abre para alcançar o nosso coração. Jesus ele é amigo de Deus ao fazer a vontade do Pai e ele quer se tornar amigo nosso para nos trazer essa salvação, que é a vontade do Pai. Então, Jesus é a mão amiga de Deus, é o nosso amigo, e também vimos que na medida que nós compreendemos isso para nossas vidas, nós devemos também ser amigos de outros e levar então essa amizade à frente. E nesse contexto do último estudo, né, do estudo passado, nós vimos que Jesus, amigo de Deus, está cooperando com a reconciliação. Ele quer reconciliar o homem a Deus. Então ele trabalha como amigo um de outro para reconciliar, para nos levar de volta a Deus, né? E aí a gente aprende mais uma vez
a carta de Romanos, né, que é uma carta bem doutrinária, e ela traz lá Romanos 3:23, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, estamos afastados de Deus e Deus quer nos reconciliar. E hoje a gente vai ver como que Deus nos reconcilia. Como que nós podemos mais uma vez estar de volta à presença de Deus. Então a lição de hoje ela tem como tema culpado ou inocente. E onde que nós aprendemos esses termos, culpado ou inocente? Nós aprendemos esses termos no âmbito do direito, né, da advocacia, né, do penal, né, ou seja, no âmbito de um tribunal. Somos declarados culpados ou somos declarados inocentes. E o apóstolo Paulo aqui ele traz essa ideia, nós vamos ler na Bíblia como que o apóstolo Paulo entende esses dois adjetivos para com a igreja, para com Deus, né? Ou nós somos culpados ou nós somos inocentes. E então o apóstolo Paulo ele traz o que João, mais à frente, no Apocalipse, no seu Apocalipse, ele nos evidencia em que haverá o tribunal. E Jesus também, já nos evangelhos, ele registra que se sentarão os 12, como as 12 tribos, para julgar o povo. Ou seja, todos nós enfrentaremos um tribunal. Todos nós estaremos diante de Deus, de Jesus, perante um tribunal. E nesse tribunal, nós seremos declarados culpados ou inocentes, que é a finalidade de um tribunal. O tribunal tem por finalidade ou declarar culpado ou declarar inocente alguém de acordo com o ato que está sendo julgado. E o ato que estará sendo julgado é a nossa vida. Mediante a minha vida, eu sou culpado ou sou inocente. Mediante a sua vida, você é culpado ou você é inocente. Então, com essa premissa, com essa ideia, que é uma ideia jurídica, é que o apóstolo Paulo traz o nosso estudo de hoje, que nós veremos o nosso estudo de hoje. E vou estar lendo aqui um texto que eu acho que pode resumir bastante, pode elucidar bastante o nosso ensino, né? Primeiramente, eu vou ler Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, os versos 16 e 17. Aos Romanos, capítulo 1, os versos 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, o que nós temos aqui? Então, o verso 16 ele nos fala que nós não devemos nos envergonhar do evangelho de Cristo. A boa notícia, como nós vimos no último estudo, o evangelho, a boa notícia, que é que Cristo veio para nos salvar com sua graça. Então, é o verso 16, né? Todo aquele que nele crê. O que nós devemos fazer? Nada. Nós devemos crer que Jesus veio nos salvar. A única coisa que nos cabe. E o verso 17 ele fala, porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Sermos declarados justos. Ou seja, o justo viverá pela fé. De fé em fé, nós somos declarados justos. Então, estamos resumindo, né? Culpado e inocente. Se eu quero ser inocente, eu tenho que ser declarado justo diante desse tribunal, diante de Deus. Então, o que eu devo fazer para ser declarado justo? Eu devo aceitar a graça de Jesus sobre minha vida. Eu devo aceitar a salvação de Cristo para a minha vida. E sobre esse pensamento, o estudo de hoje começa lembrando sobre o Lutero, onde nós temos a reforma protestante, em que nós vimos ali sobre o que está firmado a nossa cisão de religião, né? A nossa cisão de entender Deus, ou seja, nós nos apartamos de uma religião que era ali a apostólica romana, e então nós estamos ligados a Deus por meio de quê? Por meio principalmente disso, sobre a graça de Deus é que somos salvos. Não é por meio de obras, não é por meio de feituras da igreja, de feituras de um homem que é ali humilde, devemos ser humildes, mas não por piedade, não por atos que nos levem à justificação. Então, qual a principal diferença para nós? É que a justificação
vem de Deus. Deus nos quer declarar justos. Nós não podemos, em momento algum, fazer algum exercício, alguma atividade que nos vá declarar justos. Aqui a gente pode ter um exemplo da mitologia, né? Para Hércules ser declarado ali um semideus, um deus, ele deveria cumprir as 12 tarefas, as tarefas que lhe cabiam. Ou seja, nós podemos fazer alguma tarefa para sermos declarados justos? Não, não podemos. Ou seja, nós somos declarados justos por Deus quando agimos de fé em fé. O justo viverá pela fé. Então nós temos nutrido em nós a fé em Deus, fé em Cristo, não fé nas coisas, né? Não fé que a gente deve ter fé que o mundo vai ficar bem, a gente deve ter fé que isso vai passar. Sim, mas a fundação dessa fé está onde? Em Deus. Qual é a origem da nossa fé? Deus. Deus, que lá Tiago, a carta de Tiago, ele vai ser bem contemporâneo para nós. Nós não devemos falar não que a ciência vai trazer a cura, não que os cientistas vão. Sim, vão, mas quando Deus quiser, de acordo com a vontade de Deus. Eles não vão iremos fazer isso ou aquilo, não. Se Deus quiser, virá esse socorro. Se Deus quiser, virá essa sabedoria, porque vem de Deus para nossas vidas. A nossa fé deve estar firmada em Deus, não naquilo que nós vamos fazer para alcançar a salvação. Então esse é o primeiro ponto, né? Nós devemos entender a justificação como um ato de Deus para nós. E o que é a justificação? A justificação é um ato jurídico. Quem pode declarar que eu sou inocente ou culpado? Eu mesmo? Eu sou testemunha da minha própria pessoa? Não tem como, não tem cabimento. É lógico que eu vou dizer que eu sou sempre inocente. Só um louco diria, eu sou culpado, né? Ou seja, o que é justificação? Quando alguém maior que nós, instituído maior que nós, ele é capaz de nos julgar e avaliar se somos culpados ou somos inocentes. E aqui nós sabemos que Deus é o nosso juiz. Aqui ele fala, lemos que Deus é o nosso juiz. A justiça vem de Deus. Ou seja, então nós sabemos que Deus é aquele quem nos trará a justiça. E dentro da sua justiça nós seremos ou não justificados, declarados justos. Então, o apóstolo Paulo, quando ele traz o termo justificação, quando ele traz o termo justiça, ou em outras passagens, em outras versões, o que é direito, o que é certo, ele está tratando desse pensamento jurídico, desse pensamento de tribunal, de realmente sermos declarados inocentes. Então, por isso que ele usa o quê? Com seus argumentos. Usa aqui, o justo viverá pela fé. Em Romanos 3,23 ele vai usar, porque todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. O que é justo, então? O que é direito de uma pessoa que está afastada de Deus, que vive sobre as condições do pecado? O que é direito dela? A morte. Então, é um pensamento jurídico, é uma linha racional em que nós vamos entender, então, que para o homem está destinado à morte. Somente com Deus é que ele pode, então, alcançar a justiça, a justificação, fazendo a vontade de Deus. Nós vimos na última estudo também essa ideia, né, do paraquedas, né, que Cristo é esse paraquedas que vai evitar a nossa queda, né, vai evitar a nossa morte. Com Cristo que nós alcançaremos, através da sua graça, que nós alcançaremos a salvação. Então, a doutrina da justificação se trata da questão como um pecador culpado é declarado inocente. Como que nós, que somos culpados, somos declarados inocentes. Então, vamos ler, nesse momento, ainda na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 6, os versos 15 a 23. O capítulo 6, como um todo, ele é muito interessante, ele vale a pena a gente se deleitar com ele com o tempo para estar entendendo ali verso a verso. Os versos de 1 a 14, ele fala sobre a vida do homem natural, a vida do homem destinado ao pecado e que nós devemos buscar a cada dia ter uma vida com Deus, não viver no pecado. E se estamos em Cristo, temos uma nova vida, então nós vamos viver de acordo com a vontade de Deus. E no verso 15, a gente vai começar lendo assim:
O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos da pessoa a quem vocês obedecem. Assim, sendo, vocês podem obedecer ao pecado porque produz morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus, porque vocês que eram antes escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertos do pecado para se tornarem escravos de Deus, para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entregue-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que era direito. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que era direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é o que vocês terão é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Palavra de Deus. Então, o que seria a justificação? Seria passar de viver uma vida entregue ao pecado para viver uma vida entregue a Deus. E aqui o apóstolo Paulo ele usa um termo que às vezes vai ressoar para a gente um pouco estranho. Nós não devemos ser escravos do pecado, mas escravos de Deus. Mas eu não quero ser escravo de ninguém, né? É isso que a gente prega, é isso que a gente quer viver, né? Ouve no dia a dia, até de pessoas falando, não vou ser escravo de uma igreja, não vou ser escravo lá de ter que ficar indo a cultos, né? Ou seja, se não somos escravos disso, se não somos escravos de Deus, nós seremos escravos do pecado, seremos escravos da natureza humana. E aqui não há meio termo, ou é culpado ou é inocente, ou é escravo de Deus, ou é escravo do pecado. Então o apóstolo Paulo nos convoca, nos chama a sermos escravos de Deus. Melhor é ser escravo de Deus do que ser escravo do pecado, né? Ou seja, o que seria bom para a gente? Ser escravo do pecado ou ser escravo de Deus? E ali a gente vê a recompensa, né? O ganho, né? Lá no final, qual será a recompensa de um e de outro? Então, antes de a gente escolher, a gente sempre não vê qual vai ser o resultado dessa minha escolha. O que eu vou ganhar com isso, né? O que eu vou ganhar sendo escravo do pecado? Momentaneamente vai ser bom? Vai desfrutar aí de prazeres, de luxúrias? Momentaneamente. Mas e no final? Qual será a recompensa? Aonde que estará a recompensa disso? Aonde que estará a recompensa de sermos escravos de Deus? Desfrutar desde já da paz que está acima de nossas vidas, desfrutar desde já e para toda a eternidade de uma vida relacional com Deus. Ou seja, nós éramos escravos dessa pessoa. De que pessoa nós queremos ser escravos? Ou podemos obedecer ao pecado, ou podemos obedecer a Deus. Então, se nós obedecemos a Deus, nós podemos ser, aqui segundo a versão que nós lemos, que é a NTLH, aceitos por Deus. Então, quando nós somos aceitos por Deus, nós somos culpados ou inocentes? Nós somos declarados inocentes, por isso que Deus nos aceita. Jesus fala que no dia do julgamento, no dia final, muitos virão a Ele e dirão, Senhor, Senhor, nós fizemos as suas obras, nós levamos a tua palavra, acolhemos o pobre, a viúva, e Jesus vai falar, apartai-vos de mim, malditos. Ou seja, nós não foram aceitos por Deus por suas obras, por seus méritos, porque eles queriam isso, através de suas ações, de seus méritos, ser aceitos por Deus, por Jesus, mas não foram, não serão, no caso, e nós seremos aceitos por Deus?
seremos aceitos por sua graça, ou seja, se nós somos obedientes a Deus, nós seremos aceitos por Ele, nós seremos declarados inocentes. Aqui também a gente pode ver na época de Noé. Na época de Noé, quantas pessoas viviam na face da terra? Há estimativas, cálculo, mas são mais de 6, né? De Noé e sua família, com certeza. E de todo aquele grupo, Noé foi declarado inocente. Noé apenas que vivia de acordo com a vontade de Deus. E por conta disso, Deus salvou não só Noé, mas como toda a sua família. Ou seja, somos declarados inocentes? Fomos declarados amigos de Deus, inocentes diante desse tribunal de Deus? Então nós devemos ser aceitos por Deus. E no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai dizer o que nós vamos que caminho nós vamos seguir para ser aceitos por Deus. E ele fala que é fazer o que é direito. Então ele fala no capítulo 6 ainda de coisas que é direito, que se faz o que é direito, e coisas que se faz o que não é direito. E no final ele vai dar a recompensa de cada um, como se fosse lá a lei da semeadura. O que eu vou plantar, eu vou colher, né? O que eu vou semear, eu vou colher. Então aqui o que eu vou fazer, eu vou ter minha recompensa. A quem eu vou me submeter, eu vou ter a recompensa depois, o pagamento depois. Então, se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito, para fazer o que é correto, para fazer o que é justo, para fazer o que é bom diante de Deus, diante do juiz, que é Deus. Então ele fala aqui com palavras bem simples, porque antes nós éramos escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Mas agora nós queremos viver uma vida fazendo o que é direito, fazendo o que é certo. E aqui ele fala também, né? O que é que vocês recebiam de bom quando faziam o que não era direito? O que é que nós recebemos quando nós não fazemos a vontade de Deus? Quando nós agimos nossas vidas fora da vontade de Deus, o que é que nós recebemos? Coisas boas? Não, né? Não recebemos coisas boas, pois o resultado de tudo aquilo era a morte. Pois o resultado de tudo aquilo era a morte. Ou seja, toda vez que nós vivemos uma vida regrada sob as condições do pecado, o resultado de tudo isso é a morte. É isso que o apóstolo Paulo está falando, né? Levando a entendermos o que é a justificação. Mas somos declarados inocentes, fazendo o que é direito, fazendo o que é certo, então nós estamos obedecendo ao Senhor, que é o nosso Deus. Ou seja, então o resultado de tudo isso será o quê? É a segunda parte de Romanos 6, 23. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo, o nosso Senhor. Então, quando nós escolhemos fazer o que é certo, o que é direito, nós vamos ter, então, o dom gratuito de Deus. Receberemos esse dom, que é a vida eterna, é a salvação, é a garantia de vida eterna para nossas vidas, né? Para as nossas almas. Então, o que é justificação? É quando aqui nós estamos nos tornando justos. E não é aí... Vamos pegar alguns termos, né? As coisas que nós fazemos para nos declarar santo, né? Às vezes a gente estuda a vida de alguém, que aquela pessoa por isso, foi declarada santa. Não tem como. Para ser declarado santo, quem tem que declarar é Deus, que está acima de nós. Que régua está medindo nossas vidas, né? Que régua que pode medir a minha vida? Uma régua maior que eu, uma régua melhor que eu. Então só Deus pode nos aferir, nos medir em condições de justos ou não justos, certo? Ou seja, justificação, quando Deus nos torna justos, quando Deus pode então entrar em comunhão conosco, quando nós deixamos de ser escravos do pecado e escolhemos ser escravos de Deus. Então, justificação, quando nós nos tornamos justos. E a teologia explica. Como que a teologia explica, esclarece esse significado, né? Ou seja, não é por obras, é mediante a graça. Como que nós somos declarados justos? Como que nós somos declarados inocentes? Mediante a graça de Deus, mediante a salvação
que nos é concedida em Cristo Jesus. E se a gente ler Romanos 5, verso 18, portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Ou seja, como que nós vamos explicar que nós somos salvos? Através do ato de um só, através do ato de Cristo, né? Ali toda aquela religião, cultura, vivia sobre os sacrifícios anuais, os sacrifícios periódicos, para poder expiar os pecados, para poder ser declarado bonzinho, né, justo diante de uma lei. Mas aqui Jesus Cristo, por uma vez só, em um ato só, ele pode nos declarar justos, não diante de uma lei, mas diante de Deus. Então, pela graça de Cristo, nós somos declarados justos. Pela vida de pelo ato de um homem só, que foi Jesus Cristo. Então, isso que nós devemos entender. Nós somos declarados inocentes, nós somos declarados justos. Nosso Deus é um Deus justo e na sua justiça gratuita, pela sua graça, ele nos promove a salvação, nos dá a salvação por meio da nossa fé, por meio da fé que temos em Jesus Cristo. Então, fica bem claro que a obra de Cristo se tornou o ato que nos justifica. Como que vamos ser declarados justificados? Pela obra de Cristo, pela obra não minha, pela obra de Cristo. E nos declara isentos de culpa. Cristo nos declara isentos de culpa. Em Jesus temos o perdão dos nossos pecados. Por meio de Jesus, nossos pecados são perdoados. Justificação pode ser resumida na seguinte frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. Então, diante desse tribunal, nós somos declarados inocentes, porque fomos justificados. A nossa culpa, o nosso dolo foi transferido para outra pessoa, foi transferido para Jesus Cristo. E ele venceu a morte. Então, ele venceu essa culpa, essa dor. E o juiz e o tribunal e os réus, né? Ou seja, quem é o juiz? É Deus, né? Estaremos diante do tribunal, né? Estaremos sendo julgados, né? Ou seja, alguns até questionam essa doutrina alegando que é a linguagem de tribunal, mas é mesmo, é uma linguagem de tribunal. Jesus mesmo já trouxe essa linguagem para nós. As figuras de juiz e tribunal estão presentes em toda a Bíblia, né? Desde o Antigo Testamento nós já desfrutamos, compartilhamos que a vinda de Cristo será a expressão máxima de sua graça para julgar o povo, para ser o tempo de justiça, o dia da justiça de Deus. Deus julgará o mundo. E em um tribunal, diante de todos, do qual todos nós compareceremos. Todos nós estaremos diante desse tribunal, enfrentaremos esse tribunal. E então nós vamos entender quais são os efeitos da justificação. Encaminhando para o final da nossa lição, com essa justificação, declarados justos, quais são os efeitos? O primeiro efeito é nos livrar da condenação. Termos somente a última parte daqui do verso 23 do capítulo 6. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então, o primeiro efeito da justificação é esse. Nós estaremos livres, nós estaremos libertos, não teremos mais a morte, mas a vida eterna. E como me salvar? Entendendo que a graça de Jesus é que nos salva. Nós não podemos nos salvar, somente a graça de Jesus nos salva. Segundo efeito é dar-nos a paz. Então, não precisamos mais viver em um mundo de aflição. Estaremos no mundo de aflição, mas entendendo que a paz de Deus é maior sobre todos nós, que a paz de Deus reina em nossas vidas. Essa paz é uma tranquilidade emocional, é mais que uma tranquilidade emocional, é a certeza de uma vida nova e de ser tratado de maneira diferente por Deus. Então, temos essa paz vinda de Deus. E o terceiro
efeito aqui elencado, né, é produzir em nós o desejo da santificação, de abandonar o pecado. É muito interessante aqui no capítulo 6 de Romanos, o verso 1 e o verso 15 que nós lemos. Vou voltar aqui o verso 1. Portanto, o que vamos fazer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. O verso 15. E o que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça? É claro que não. O terceiro efeito é esse. Nós queremos nos tornar santos, então não seremos dirigidos pelo pecado, seremos dirigidos pela vontade de Deus. Queremos a cada dia nos aproximar de Deus, então nós não vivemos pecando. Que o apóstolo Paulo trouxe antes, anteriormente, o pecado veio ao mundo, mas onde havia o pecado superabundou a graça. Então ele questiona, então vamos viver pecando para que a graça cada vez mais seja abundante? Não, nós não vamos viver pecando porque nós temos uma vida dirigida por Deus, guiada como escravos de Deus. Então nós não viveremos pecando, nós passaremos a viver uma vida em processo de santificação. Então nós devemos dar um não aí, né? Como essa pergunta, podemos pecar à vontade? Não, é um efusivo não que o apóstolo Paulo traz, né? Vamos continuar pecando? O apóstolo Paulo é taxativo, é claro que não, não, certo? É enfático aqui, há uma ênfase na sua expressão, no que ele trouxe para nós, né? Ou seja, em Isaías 64:6 fala que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia, são coisas descartáveis, coisas que fedem e que devem ser descartadas. Se eu querer me julgar pela minha justiça, não serve de nada, é algo descartável. O sacrifício do Antigo Testamento era algo descartável, era algo que não servia de nada, que depois de um tempo tinha que ser renovado, tinha que ser realizado novamente, ou seja, são coisas descartáveis. Então, ser justificado que é a bênção extraordinária. Então, vamos pensar, né? No que nós devemos pensar? Em primeiro lugar, está a graça de Deus. Em primeiro lugar, está a graça de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então, devemos louvar a Deus, agradecer a Deus por sua graça e misericórdia para conosco. Segundo lugar, ele nos justifica. É Deus quem nos absolve, é quem nos declara inocente pelo ato de nós crermos nele, quando nós crermos em Deus e em Jesus, que nos salva por sua graça. E quem foi justificado está livre do passado. De fato, Deus é aquele quem nos trata daqui para frente. De fato, Deus é aquele que não olha o nosso passado, não olha o nosso pecado. Não importa o que eu fiz. Fui mentiroso quando eu era na escola, colava quando eu estudava. Ou fui um ladrão, fui uma pessoa que roubava, fui uma pessoa que maquinava o mal, uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa. Fui até mesmo, a gente às vezes se choca, um estuprador. Não, isso não é relevante para Deus. O que é relevante para Deus, se aquela pessoa realmente quer ser escrava de Deus, ela terá uma chance de uma vida nova. Jesus lá com o Zaqueu fala, hoje chegou salvação para esta casa. Não importa o que Zaqueu fizera no passado, hoje chegou salvação para esta casa, porque Zaqueu se comprometeu a realizar a obra de Deus, realizar o que agrada a Deus, ser escravo da palavra de Deus. Então que nós possamos refletir nisso. Nós somos culpados ou inocentes? O que nós somos hoje? Um dia somos declarados culpados, mas pela graça de Deus podemos ser declarados inocentes, podemos ser declarados dignos de estar na presença de Deus. Então essa é a mensagem da justificação. Devemos a cada dia nos preocupar em sermos declarados justos diante do tribunal de Deus. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por esse estudo, por nossas vidas. Nosso Deus, nosso Pai, queremos, ó Deus, te agradecer, louvar teu nome, porque por meio da sua graça, por meio da graça assim, que nos foi revelada em Jesus Cristo, podemos ser salvos, podemos ser declarados justos, que possamos abrir nossos corações também a isto, se ainda não realmente de fato entendemos que devemos ser justificados por ti,
que a cada dia, que nesse momento seja um momento oportuno para aceitar a tua salvação, aceitar a tua justificação. Muito obrigado, Deus, por cada momento que temos tido de aprender a tua palavra e desfrutar com a tua palavra. Esteja mais uma vez com cada lar representado, cada família, Senhor, nesse momento que te ouve, e que esteja também, Senhor, com cada coração que está passando por um momento de aperto, um momento de dificuldade, seja, Senhor, material, seja emocional, seja físico, Senhor, com enfermidade, mas que o Senhor esteja nesse momento confortando, trazendo essa paz que excede todo o nosso entendimento. Muito obrigado, Senhor, por cada momento, cada dia que o Senhor nos tem conferido. Queremos te agradecer e louvar somente a Ti, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Bom dia a todos. Espero que realmente estejamos desfrutando de um estudo prazeroso na Palavra de Deus. Também quero lembrar, né, mais uma vez, hoje é Dia das Mães e no segundo domingo de maio, também que Deus abençoe todas as mães que de forma tão amável tratam seus filhos, e que o Senhor esteja abençoando a cada mãe, a cada lar, que seja sempre lembrado todo o trabalho que a mãe tem para com os seus filhos, tá? Então, que Deus os abençoe, tenham um ótimo dia. Amém.